Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei! Sejam bem-vindos para mais um Hora do Concurso, podcast da Degrau Cultural. Sejam muito bem-vindos. Muito prazer, sou José Lucas Brito, o amigo do concurseiro, e hoje temos a honra de receber um cara que é referência para todo e qualquer concurseiro que quer passar no concurso público. Afinal, ele é o autor do livro Como Passei em 16 Concursos, de porteiro a delegado federal. Sim, gente, ele foi aprovado em quase 20 concursos públicos, eu não estou acreditando nisso, entre os quais o dificílimo certame para a Polícia Federal. Por isso, eu convido você, concurseiro, a conhecer a bonita trajetória e as experiências de vida de José Roberto de Lima. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, José Lucas, da Degrau Cultural. Muito obrigado, Luiz Fernando, um parceiro de longa data, noutras lives que fizemos. E estou às ordens para compartilhar, sobretudo com os jovens, aquilo que eu aprendi nessa trajetória de mais de 2 décadas de magistério, mais de 2 décadas de aprovações. Pois é, como o próprio José Roberto já anunciou, está aqui aquele que cobriu mais de 15 concursos públicos na sua carreira jornalística. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira. Olá, José. Olá, professor José Roberto. Muito obrigado aí pela sua participação, mais uma vez aqui, nos prestigiando. Obrigado também aos nossos ouvintes que estão acompanhando, né, o Hora do Concurso. Na verdade, foram bem mais de 15 concursos, né, José? Poxa, já tenho 20 anos de estrada, então, obviamente, aí umas centenas aí de concursos. Uns 1.500 concursos. Aí, pode ser. Já passaram por aí. Uma cobertura aí de cerca de 1.500 concursos. Mas é isso aí, José. Hoje a gente está com um convidado muito especial, que tem uma carreira belíssima no serviço público e tem muita história para contar para a gente, hein, José? Com certeza. Então, vou começar da origem, de onde começou a trajetória de concurseiro do José Roberto. O senhor veio de família pobre, enfrentou muitas dificuldades na sua vida, que é o que eu gostaria de saber. E o que motivou o senhor a prestar concursos públicos? Com quantos anos o senhor começou nessa trajetória? Eu vim, de fato, de uma origem pobre. Meu pai era funcionário do Ministério da Educação, motorista, com 8 filhos para criar. Então, eram poucas as possibilidades de sonhos nessas condições. Mas eu me atrevi a sonhar. E sempre tive o exemplo do meu pai, que não se tornou rico, mas, tendo um emprego público, ele pôde dedicar mais atenção à família, que Deus o tenha. E com o concurso eu pude fazer a mesma coisa, sair um pouco da pobreza mesmo, né? E fazer dos concursos um veículo de ascensão social. E eu garanto uma coisa: concurso é uma coisa tão democrática que passam pessoas de todas as classes sociais. Não faça da sua condição social de pobreza mesmo, não faça disso uma desculpa para não se preparar, porque tem vaga para todo mundo. Basta ter empenho nos estudos. Com certeza. Com quantos anos o senhor fez seus primeiros concursos? Meu primeiro concurso foi em 1981, eu tinha 21 anos, foi para porteiro da UFMG. Eu conto isso nas minhas palestras, que foi um erro eu não ter passado, eu não ter assumido o cargo de porteiro da UFMG, onde depois eu passei em 2 vestibulares, psicologia e direito. Naquela época, eu estava empregado numa loja e ganhava 3 vezes mais o que eu ia ganhar como porteiro da UFMG. Só que alguns meses depois, eu estava desempregado, não é? Então,
considero que foi um erro, porque concurso é uma guerra. E como guerra, o soldado tem que saber a hora certinha, ou seus comandantes têm que saber a hora certinha de entrincheirar, recuar e avançar, né? Quando eu passei na UFMG para ser porteiro, o momento era de recuar no sentido salarial, de ter um salário menor, mas ter a certeza que eu teria um salário e poder, assim, dar condições de realizar os meus sonhos, que graças a Deus eu cheguei lá. Depois desse concurso, aí sim, aprendi essa lição amarga, fiz outros concursos e aí vieram várias e várias aprovações. Que bom. E não são vários, são 16 aprovações. Sim, Então, além do concurso, como diz o título do seu livro, além do concurso de porteiro da UFMG e de delegado da Polícia Federal, quais foram os outros concursos que o senhor teve aprovação? Vamos ver se eu busco aqui de memória. Só mesmo vendo a anotação lá no livro, mas pelo menos os principais. Isso. Hein? Pelo menos os principais, aqueles assim que merecem um destaque. Vou tentar colocar numa ordem cronológica. Porteiro da UFMG, não assumi, depois eu entrei para a carreira policial, fui soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, fiz concurso interno, na época tinha um concurso interno para sargento, mas fui reprovado na prova física, essa foi uma lição amarga também. Depois eu fiz para o antigo cargo de detetive da Polícia Civil, hoje se fala investigador da Polícia Civil, passei nesse concurso 3 vezes, em 3 momentos distintos da minha vida, em circunstâncias distintas, inclusive a situação difícil que ficou lá na Caixa na década de 90, quando só se falava em privatização e em demissão. Muito bem. Então, passei em 3 oportunidades. Passei também para a Caixa Econômica Federal, onde, enfim, eu fui trabalhar também. Justiça Federal, para o cargo de técnico judiciário, também para o cargo de oficial de justiça federal e também estadual. Professor da UFMG, o concurso foi realizado pela Fundep da UFMG, mas o concurso era para professor da Prefeitura de Belo Horizonte. Passei 2 vezes, uma em primeiro lugar para o cargo de professor, para a disciplina que exige formação em direito, disciplina profissionalizante. Acabei não assumindo, porque na mesma época a Polícia Federal me convocou para fazer o curso em Brasília, tomei posse em 98. E juntei todos os tempos que eu tinha de polícia. Em 2013, eu já tinha 20 anos de atividade policial, 21 anos, na verdade, decidi me aposentar e confesso até que me arrependo, né? Porque eu estou cansado de ficar à toa. E hoje eu me dedico às palestras, do livro, à advocacia e o magistério. Professor, o seu professor também, né? Quero deixar aqui bem claro, hoje o José Roberto Lima ele trabalha como professor aí de cursos, né? E também dá aula em universidades. Eu queria que você falasse o seguinte: todo mundo, né, hoje enxerga no senhor uma pessoa vitoriosa. E de fato é. O senhor conseguiu aprovação em 16 concursos, né? Mas eu tenho certeza eu tenho certeza que o senhor também passou por algumas derrotas, né? Eu imagino que o senhor também não conseguiu a aprovação em alguns concursos. Hoje as pessoas veem somente as vitórias. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das suas derrotas. O quanto que as suas derrotas, o quanto que as suas reprovações foram importantes exatamente para o senhor conseguir conquistar tantas aprovações em concursos públicos. Muito bem. Antes eu vou fazer um pedido ao José Lucas e a você também, que acabou de me chamar de senhor. Fiquem à vontade, não precisa de nenhum pronome de tratamento, mas eu digo uma coisa, quando eu vou numa palestra e que tem assim, pessoas de várias ocupações, exercício de autoridade e tal, e que é também professor, eu nunca erro quando digo, o fulano de tal, juiz federal, mas é professor, né? Esse é um título que agrada todo mundo. Então, se vocês querem me agradar, esqueça senhor, esqueça doutor, até porque eu não tenho doutorado ainda, tenho mestrado. Mas professor, esse é um título que me agrada muito, tá bom? Com relação a fracasso, sim, tive fracasso na minha vida. Por exemplo, quando eu tinha
na escala aí entre 20 e 30 anos, 23, 24 anos, eu tinha a meta de chegar aos 30 anos fluente em 2 línguas estrangeiras, inglês e talvez francês ou talvez espanhol. Não consegui cumprir essa meta. Então, aí havia um concurso que eu desejava fazer, que eu nem fiz, porque a condição era ter fluência em 2 línguas estrangeiras, que é o concurso, né, para a carreira diplomática do Instituto Rio Branco. Então, a gente coleciona alguns fracassos, mas a gente coleciona alguns sucessos também. Esse eu considero um fracasso. É o concurso que eu não fiz, que eu nem sequer tentei, eu gostaria de ter tentado. Hoje eu sou fluente em espanhol, eu estou tentando a minha fluência no inglês, mas hoje com outros objetivos, dar exemplo para a juventude que está chegando, não é? Mas, mestre, o que o senhor pode falar, por exemplo, para aquelas pessoas que fazem concurso, são reprovados e desistem? Eu tive a oportunidade de conversar. Eu tive a oportunidade de conversar com um técnico de futebol, e eu gosto muito dessa comparação, concurso e guerra, concurso e futebol. Tanto que eu escrevo semanalmente na imprensa de Belo Horizonte, e quase sempre eu abordo essa comparação, essa analogia, concurso com guerra, concurso com futebol. Aliás, o último artigo, eu faço uma homenagem ao Pelé, falando de coisas que ele fazia no esporte, e que o tornaram realmente o atleta do século, e que você pode fazer também para o futebol. Vale a pena ler. Depois eu posto aí para você. Acho que eu te mandei, né, Luiz Fernando? Mandou. A gente vai dar um jeito. Então depois você divulga aí. Chama Pelé, Agora eu não vou lembrar o título, é um título um pouco longo, mas enfim, é o último artigo que eu te mandei. Então, eu acabei alongando muito nesse parêntese. Repete a sua pergunta, por favor. Eu só queria que você me falasse o seguinte: tem muita gente que estuda para concurso, né? Aí ele não passa no primeiro concurso, não passa no segundo e desiste, né? O que o senhor tem para falar para essas pessoas? Tem que desistir? É exatamente isso que eu estava falando, dessa analogia de futebol e guerra, de concurso e guerra, de concurso e futebol. Eu tive a oportunidade de conversar com um técnico de futebol, e ele estava falando da tristeza dele, que ele vê lá uns meninos, às vezes, assim, extremamente bem treinados, que está próximo de profissionalizar, mas aí acontece alguma coisa ali no treino que o técnico o substituiu, que um gol que ele quase fez, mas não fez, e acaba desistindo. E essa desistência, esse desânimo que toma conta da pessoa, geralmente é quando ela está na tábua da beirada, quando ela está no ponto certinho de passar no próximo concurso. No caso do futebol, no ponto certinho de marcar o gol no próximo treino, não é? Então, isso acontece no esporte, isso acontece no concurso também. Gente, eu conheço muitas pessoas que foram tomadas por esse desânimo quando estava muito bem preparada. Com toda certeza passaria no próximo concurso, mas foi aquela situação, faltou um ponto só, né? Então, a sugestão que eu dou é o seguinte: não desista, persista. Se faltou pouco para você, isso é sinal de que na próxima batalha você vai vencer. Com certeza. Tem que ter resiliência, né, mestre? Só para ver aqui o pessoal, o nome do artigo que o professor está falando é Pelé, o pensador, o adversário, o poeta. Se você jogar no Google, você vai conseguir localizar esse artigo. Perfeito, professor, é esse o título mesmo. É isso, então. Professor, eu queria que o senhor falasse também o seguinte: o senhor passou em 16 concursos públicos. Existe um segredo para passar em concurso público? Eu queria que o senhor colocasse aqui para os nossos ouvintes, né, quais dicas assim pontuais o senhor pode dar, que são dicas que, certamente, se os candidatos seguirem, eles vão conseguir obter êxito no concurso público e vão conquistar a tão sonhada carreira pública. Quais são os pontos que os candidatos precisam seguir para serem aprovados? Perfeitamente. Quando eu sou chamado para entrevista de rádio, TV, vale para essa entrevista de hoje também, eu já tenho um discurso formatado, que é mais ou menos o resumo do meu livro. É claro que não tem todas as ideias do livro, mas essas 4 atitudes são importantíssimas se você quer ter sucesso nos estudos. Vale para o Enem, vale para o concurso. Primeiro, assiduidade numa escola preparatória. Não entra nessa de, eu sou um autodidata. Não, o caminho do autodidata é muito espinhoso, né?
a escola preparatória, claro que hoje a gente está falando de aula online, mas não se contente em apenas assistir às aulas, participe do chat, interaja com a sua turma, porque aí você vai tomar carona em dúvidas do seu colega que você nem imaginaria que ia ter, né? O caminho do autodidata, além de ser pouco objetivo, porque o autodidata é aquele sujeito que até gosta de estudar, mas ele não consegue estudar objetivamente, ele divaga muito, né? E a escola preparatória, ela te conduz para estudar objetivamente, estudar o que está previsto no programa do concurso. Então, essa é uma atitude importante, ser assíduo e participativo na escola preparatória. A segunda atitude importantíssima é não menosprezar o conteúdo fácil. Esquece esse negócio, não é o conteúdo difícil que faz a diferença entre aprovados e reprovados, é o fácil. Porque cerca de 80% de qualquer prova é extraído de conteúdos fáceis, até para evitar questionamentos sem juízo depois, etc., né? Então, se você acertar as questões difíceis, que são poucas, mas errar as fáceis, né? Você não vai passar, mas o contrário acontece. Se você acertar as fáceis e uma ou outra difícil, você pode não passar em primeiro lugar, mas você vai passar. E isso é que importa, né? Tem muitas vagas. Você não é obrigado a... Esquece essa vaidade também de, eu quero passar em primeiro lugar. Não, não é por aí, não. Até fazendo um rapidíssimo parêntese. Numa palestra que eu fiz, perguntei se alguém faz questão de passar em primeiro lugar. Uma aluna se levantou e disse, eu. Falei, mas por que essa vaidade? Ela disse, não é vaidade, porque eu estou tentando uma vaga para Leopoldina, que é a minha cidade aqui em Minas. E lá só tem uma vaga. Aí eu disse, mas isso não é problema. No prazo de validade do concurso, ela passou em 5º lugar. Foram criadas outras vagas, ela foi chamada. Né? Muito bom. Então, primeiro lugar não é importante, mesmo quando é uma vaga só, porque surgem outras. Então, essa é a segunda dica, a segunda atitude, não desprezar o conteúdo fácil. A terceira atitude é não estudar muito. Olha que é um professor dando esse conselho, não estude muito. Né? Mas eu tenho que explicar esse detalhe. Sim. É estudar um pouco, mas estudar um pouco todos os dias e ter a paciência de colher resultados depois de vários e vários meses. E não no dia seguinte. Esquece esse negócio de varar a noite estudando. Você não vai amanhecer mais inteligente, você vai amanhecer cansado. Não é? Estudar é literalmente uma atividade física. É por isso que estudar cansa. Né? Então, do mesmo modo que você vai tomar horror à academia se malhar durante 10 horas por dia, mesma coisa vai acontecer com os estudos. Você vai querer passar longe dessa apostila. Agora, estudar um pouquinho todos os dias, né? Ao final de vários e vários meses, persistindo todos os dias, você terá formado um grande capital de conhecimento. E a quarta atitude, que é a mãe de todas as outras, que resume essas, né, que é a assiduidade na escola preparatória, não desprezar o conteúdo fácil e estudar um pouco, mas todos os dias. A atitude que é a mãe de todas essas outras três é ter a atitude de gostar de estudar. Alguém pode falar, mas eu estou perdido, eu não gosto de estudar. Não, eu vou te dar o caminho. Tudo, rigorosamente tudo na vida que nos dá prazer foi antecedido de treino. É assim com os vícios e é assim com as virtudes. Ninguém se torna alcoólatra porque bebeu uma taça de vinho no Natal. Mas bebe todas as noites para ver o que vai acontecer depois de 2 meses. Com os estudos é a mesma coisa. Um pouco, mas persista todos os dias. Ao final de 2 meses, eu garanto, você vai ter prazer em estudar. Aí vai fazer a diferença. Muito bom. Com certeza. Realmente, essas dicas que o professor passou, espero que os nossos ouvintes coloquem elas em prática para conseguir a aprovação. E aí, professor, eu queria saber... Perdão. Se hoje em dia, o senhor passou 16 concursos já há bastante tempo, mas hoje, em 2022, na sua avaliação, está mais difícil ser aprovado em concursos públicos? E quais as falhas que o senhor percebe que muitos candidatos cometem durante a preparação e precisam ser evitadas ao máximo? Eu poderia navegar naquele oceano de vaidade e dizer, no meu tempo era muito mais difícil. Não, hoje é mais difícil, eu reconheço isso, não é? Não só concurso, todos os critérios de seleção na vida em geral,
Hoje é mais difícil, o mundo está se tornando pequeno para tanta gente, não é? Mas isso não é motivo para ninguém desanimar. Apesar de reconhecer que hoje é mais difícil, na minha época tinha as minhas dificuldades também, a minha origem social, não é? Os concursos eram menos frequentes do que é hoje, né? Enfim, hoje as oportunidades estão dadas. E se a pessoa tiver a ousadia de sonhar, se a pessoa seguir as dicas que eu passo no meu livro, e o meu livro é diferente por causa disso, porque muita gente já escreveu sobre isso. Passou, não sabe muito bem por que passou, e escreve um livro contando a sua trajetória pessoal. E o leitor fica com aquele gosto ruim na boca depois. Mas cadê as dicas que esse sujeito ia dar? E não deu, né? Eu dou. Eu passei e eu sei por que eu passei. Né? Eu sei onde corrigir os erros que os atuais concurseiros cometem. Por quê? Além da vivência de 16 aprovações, além da experiência do magistério, eu tive também a minha formação, o meu mestrado, não foi na área de direito, foi na área de educação, né? Na Unicem, da Argentina, onde eu tive a oportunidade de escrever a tese Pedagogia del Abogado, está lá nos anais da Unicem. Traduzindo, Pedagogia del Abogado, Pedagogia do Advogado. Então, o que o leitor encontrará no meu livro? Nos textos e nas ilustrações. Aquilo que realmente interessa. Dicas. Eu tenho certeza. Siga as minhas dicas. Eu vou fazer a diferença nos seus estudos. Mestre, até complementando essa pergunta do José, né, ele falou sobre a questão das falhas e tal. O senhor considera, por exemplo, uma das grandes falhas, eu acho que talvez seja a principal, o senhor deve falar sobre isso, do candidato só começar a estudar quando o edital sair. Essa deve ser a falha principal, né, mestre? Assim, por exemplo, assim, o senhor cometeu uma falha que o senhor disse logo no nosso início da entrevista, que o senhor não se preparou para uma prova física. Essa é uma outra falha muito comum, os candidatos não se prepararem para as etapas futuras. Que mais que você pode destacar aí que é uma falha, que pode ser corrigida? Se a gente for levar assim, a um rigor extremo, quando é que realmente começa um concurso? Não é quando abre inscrição. O concurso começa quando inicia-se uma boa faculdade e a pessoa leva a sério para os cargos de nível superior. Agora, inicia antes disso. Inicia quando se faz um bom ensino médio, onde se aprende adequadamente os princípios lá da matemática, da física, biologia, química, português, principalmente. Né? Mais ainda, a gente pode ir retrocedendo no tempo. Quem faz um bom ensino fundamental também está se preparando bem para concursos. Eu tenho um artigo em que eu falo sobre isso. O título é Você foi selecionado. Pode procurar aí que você vai achar. Né? Em que eu vou retrocedendo no tempo e mostrando isso. Quanto com mais antecedência você começar, melhor. Eu tive uma experiência em Brasília, quando eu fui fazer uma palestra lá, e conheci uma garotada na faixa de 15 anos e que fazia o ensino médio à noite e a preparação para concurso de manhã. Eu perguntei, mas vocês estão preparando para qual concurso? Não, os concursos que saírem aí, porque agora a gente não pode fazer ainda, só temos 15 anos, quando a gente puder, 18 anos, vamos ver o concurso que tem aí e tal. O que me chamou a atenção é que essa garotada não estava ali porque o pai mandou, estava ali porque gosta de estudar, isso faz uma diferença incrível. Agora, quem não teve essa oportunidade de fazer um bom ensino fundamental, um bom ensino médio, está perdido? Não tem chance alguma? Não, não é assim. Né? Eu tive que parar de estudar por absoluta falta de condição econômica mesmo, tive que parar de estudar várias vezes. Eu comecei minha carreira universitária, meu primeiro curso universitário, com 26 anos. Não é? Minha primeira formação foi com 33. Então, isso também não é... Isso é uma grande vantagem para quem vem de uma base escolar boa, mas isso não é motivo para aquele que a base não foi tão boa assim, desistir, porque nunca é tarde para aprender. Costuma-se dizer que nunca é tarde para estudar, né? Eu prefiro falar que nunca é tarde para aprender.
E nem para deixar de fazer concurso público, né? Também pode fazer concurso público. Concurso público. A não ser, é claro, o caso específico das carreiras policiais, que costuma ter limite de idade. Caso contrário, exatamente. Falando em carreira policial, o senhor foi delegado da Polícia Federal, né? Ser policial federal é o sonho de muitas pessoas e eu tenho certeza que é o sonho de muitos dos nossos ouvintes aqui do Hora do Concurso, da Degrau Cultural. Então, assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, de forma genérica, como é trabalhar na Polícia Federal, né? Como é que é o dia a dia de um servidor, né? E quais são, assim, o que a PF proporciona de especial para os seus servidores públicos? Ok, Luiz Fernando. Primeiramente, observar que você está me agradando quando me chama de professor, mas chamou de senhor mais uma vez. Desculpa, é a força do ar. Mas aí, fazendo esse gracejo, eu me atrevo a fazer uma outra correção. Você disse que eu fui delegado. Não, eu sou delegado. Aposentado, mas sou. Correto, perfeitamente. Esse detalhe é importante, Luiz Fernando, sabe por quê? Quando se fala ele foi, no meio policial mesmo, no meio do direito administrativo, dá a impressão de que ele foi, mas foi demitido. Né? Entendi. E não é o meu caso. Eu sou aposentado. Repete a sua pergunta, por favor. Não, então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, porque é o sonho de muitas pessoas ingressar na Polícia Federal, né? Eu queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes, que certamente muitos deles querem ser policiais federais, como é que é o dia a dia, de forma genérica, né? Como é que é o dia a dia dentro da Polícia Federal, né? O que a Polícia Federal oferece de tão especial aos seus servidores, né? Que as pessoas que estão do lado de fora querem tanto ingressar nela. Sim. Quando eu fui convocado para fazer o curso na Academia Nacional de Polícia, eu havia passado também para ser professor da Prefeitura de Belo Horizonte, como eu disse. E eu escolhi ser policial. Já tinha passado por essa experiência na Polícia Militar, pela Polícia Civil, né? E não me arrependo nem um pouco, porque ser policial é não ter rotina, não ter um dia igual ao outro, é ter a oportunidade de fazer justiça para as pessoas, é atender o público, enfim, não vejo profissão melhor do que essa. E toda a relação de poder, e que às vezes até seduz alguns dos nossos colegas, e aí descamba para criar caso com o porteiro de boate, enfim, coisa que absolutamente eu não recomendo para ninguém. Então, não há profissão melhor do que a profissão de policial. Tem aquela possibilidade de crescer profissionalmente dentro da carreira, Exatamente. Não tem, mestre? O senhor mesmo já ocupou cargos aí estratégicos dentro da polícia, não foi? Eu trabalhei nos últimos 10 anos, eu me dediquei, por designação dos meus superiores, a presidir processo disciplinar na corregedoria. E tive a oportunidade de fazer a justiça. Muitas vezes chegava ali o saco de maldade já montado contra o colega e eu, por justiça, desmontava isso. Também já teve caso em que eu até já sugeri a demissão de alguns colegas e foi acatado, mas a melhor história que eu tenho para contar para os meus netos, quando os tiver, é que eu trabalhei 10 anos na corregedoria, mas nenhum colega nunca virou a cara para mim. Perfeito, muito bom. Isso porque o senhor agia certamente com muita ética, muito bom. Com certeza, Sim. Ou seja, ele saiu da Polícia Federal pela porta da frente, com respeito da corporação. Isso, E aí o senhor saiu da Polícia Federal, o senhor não, professor. O professor, ainda delegado da Polícia Federal, aposentado, deixou a corporação, se tornou professor e escreveu o livro que eu mencionei no título, na nossa chamada do podcast. E aí eu queria saber o que levou o professor a escrever um livro contando justamente a sua trajetória de professor. Eu já tinha falado que o senhor escreveu esse livro para justamente... o senhor tinha contado o exemplo do outro livro que não explicava como ser aprovado, o senhor quis botar isso no seu livro, mas de onde surgiu esse estalo? Vou escrever um livro falando da minha experiência. Exatamente. O livro, originalmente, ele se chama Como Passei em 15 Concursos.
Mas para a quarta edição, ele até mudou o título. Agora é Como Passei em 16 Concursos, porque eu incluí aqui a aprovação na OAB, que é um verdadeiro concurso também. O estalo para escrever esse livro foi justamente a minha vivência do magistério desde a década de 90, e depois eu fui fazer um mestrado em educação na Argentina. E aquelas formulações teóricas da pedagogia, eu comecei a comparar com a minha prática, com a minha trajetória pessoal. E, de repente, eu parei para pensar assim, quando eu já estava escrevendo a tese. Ué, gente, essas coisas que os autores estão falando aqui coincidem com o que eu vivenciei na prática de várias aprovações, daquilo que eu passo para os meus alunos, não é? E os alunos já me pediam, assim, insistentemente, um texto escrito para consultas daquilo que eu falo nas palestras, e aí eu comecei a escrever paralelamente a tese de mestrado, Pedagogia do Abogado, que eu ainda vou publicar em português, e também numa linguagem mais simplificada, dedicada mesmo aos concurseiros e quem está se preparando para o Enem. Aí decidi colocar numa linguagem não acadêmica o livro Como Passei em 15, agora 16 concursos, né? Então foi esse o estalo. E também a motivação de tudo que eu aprendi nessa trajetória. Eu não quero levar isso para o túmulo, que seria um egoísmo muito grande. Então, a minha ideia é compartilhar com a juventude o que eu aprendi nessa trajetória vitoriosa. Que bom. Como que os nossos ouvintes conseguem adquirir esse seu livro, professor? Ah, sim. Para adquirir o meu livro, você pode entrar no site da editora UICLAP, né? Editora UICLAP. UICLAP. Exatamente. Exatamente, com U. É UICLAP, UICLAP. Então, se digitar lá, uiclap.com.br, vai aparecer lá. Aí você vai na busca dentro do site e digita Como Passei em 16 concursos. Aí vai aparecer o meu livro lá, você pode encomendar. Aqui na região de Belo Horizonte, onde eu estou, eu entrego para os compradores, meus leitores, sem frete, né? Encomendando na editora vai ter um fretezinho, né? Tá bom, tá. Sem problemas. E aí, professor, para a gente encerrar a nossa entrevista, foi excelente essa entrevista com o professor José Roberto. Gostaria que o professor deixasse uma mensagem para quem está iniciando a trajetória como concurseiro e que sonha, pelo menos, ser aprovado em um concurso, um mísero concurso público que está se preparando para alcançar esse sonho. O que o senhor diria para os concurseiros? A mensagem é o seguinte: não desista. Se você fracassar, sobretudo se você chegou naquele ponto de você quase foi aprovado, mas não foi, não desista, porque na próxima batalha você vai vencer. Não desista e tenha ousadia de sonhar. Sonhe dormindo e sonhe todas as manhãs que você acordar, no sentido mais amplo da palavra sonho, no sentido de esforçar para transformar os seus sonhos em realidade, porque quando a gente não se esforça para transformar sonhos em realidade, eles viram um pesadelo. Por isso que eu gosto muito de uma frase do Mário Lago, que era compositor, ator, dramaturgo, poeta, mas sobretudo. Era o homem do século XX. Exatamente. E o Mário Lago, através de um dos seus personagens, ele disse uma frase que eu gosto muito e que eu deixo como mensagem final aqui a respeito dos sonhos, nesse sentido mais amplo que a palavra pode ter. Disse ele o seguinte: que se não existisse sonho, a humanidade não teria inventado nem a roda. A humanidade não teria inventado nem a roda, agora pronunciando corretamente. Então pense nisso, sonhe e esforce para transformar seus sonhos em realidade. Sensacional. Professor, deixa aí seus contatos aí, redes sociais, sei que o senhor tem, bem ativo nas redes sociais, quer deixar algum contato? Sim, eu estou no YouTube, deixa eu ver aqui que de memória... Não, mas vamos lá. No YouTube é José Roberto Lima, né? No Instagram?
No Instagram é professor.josé.roberto.lima, né? E no Facebook, aí é mais simples, é professor Roberto Lima, né? Eu uso principalmente essas 3 redes, Facebook, YouTube e Instagram. Escrevo também semanalmente na imprensa de Belo Horizonte e você vai divulgar o último artigo aí que eu te enviei. Com certeza. E acessando, vou falar aqui o nome do jornal onde eu publico, né? Jornal Hoje em Dia, aqui de Belo Horizonte. Acessando o Jornal Hoje em Dia, toda quarta-feira, o leitor pode ver um artigo novo meu, sempre com esse tema relacionado a concurso. Professor José Roberto de Lima, muito obrigado por participar do podcast Hora do Concurso, por deixar essa mensagem de que é importante sonhar e construir o sonho através da educação, que eu acho que é o mais importante, algo que é mais valioso na vida de qualquer pessoa. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela oportunidade, Luiz Fernando, José Lucas, e até a próxima. Até a próxima. Luiz Fernando, muito obrigado também por mais uma vez dividir comigo a tarefa e essa nobre tarefa de entrevistar o professor José Roberto de Lima, aprovado em 16 concursos. Eu que agradeço a participação, quero aí mandar um abraço a todos aqueles ouvintes, né, que estão acompanhando aí o Hora do Concurso. Continuem nos seguindo aí nas redes sociais, continue também assinando aí, né, clicando no botão aí do Spotify e outras plataformas para poder ser notificado, né, sobre quando sempre vai ao ar um novo programa. E muito obrigado, obviamente, ao professor José Roberto Lima pela participação especialíssima aqui no podcast Hora do Concurso. Até a próxima, gente. E para você assistir esse episódio quantas vezes quiser, até mesmo anotar todas as dicas que foram deixadas pelo professor José Roberto de Lima, basta seguir o nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Google Podcast e outras plataformas, pois assim você será notificado quando o novo episódio estiver no ar. Concurseiros do meu coração, fiquem na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @degrau cultural. Até o próximo episódio!